Dando sequência para a nossa série de entrevistas sobre maternidade solo, hoje nós teremos um foco diferente, um foco nas crianças, um foco nos filhos. E com a gente hoje, a psicóloga Brígida Álvares, mais uma vez aqui no canal. Obrigada, Brígida. E ela vai falar justamente sobre esse olhar que nós devemos ter, nós pais devemos ter para com os nossos filhos, sejam eles crianças, adolescentes e até adultos também, né, Brígida? Com certeza. Todos nós somos carentes, né? Patrícia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente com você, né, falando de um assunto tão importante como esse, né, mães solos, que hoje, né, se faz presente na nossa sociedade. Ô, Brígida, em tempos modernos, né, que estamos vivendo, a gente vê um número crescente de mães assumindo seus lares. Tem algum fator que acontece para que isso esteja aumentando? Tem alguma coisa que a psicologia possa explicar para a gente? Nós vamos começar, Patrícia, entendendo que a mudança cultural que nós fomos tendo no decorrer dos tempos, a mulher, quando ela consegue a sua independência, quando ela consegue trabalhar, quando ela consegue seus direitos, ela também consegue entender o potencial que ela tem para cuidar desse filho sozinho. Coisa que não tinha quando, em épocas, né, bem antigas, sim, o homem era o provedor, né? O homem, ele era visto como o pai, aquele que colocava as regras, né, os limites, e a mãe que cuidava, que acarinhava a criança, que trazia toda aquela lado emocional para a criança, certo? Sim, e o pai ficava por conta realmente do dinheiro, de pagar as contas e visto limite, como os limites, ele que colocava, né? A figura do pai colocava, né? Inclusive tem um livro muito interessante na história social da criança, do Fábio Rossi. Sim. E ele fala, sabe, direitinho de como era vista essa criança lá antigamente e como é vista a criança hoje. Só para você ter uma noção, a criança antigamente, ela era vista como uma miniatura, né, de um adulto. Por quê? O menino era criado para seguir os passos do pai, né, então ele já era criado ali para ser aquele pai lá na frente, como adulto. E a criança, a menina, para quê? Para casar, né? Para ter filhos, para criar isso, e para cuidar do lar como a mãe foi. E quando essa mulher quando a mulher ela consegue essa independência toda, tudo isso muda. Então essas famílias de mães solos, como de pais solos, que tem muito também, começam a crescer. Brígida, você atende muitos casos de pais e mães solos dentro do seu consultório e eles pedindo ajuda para alguma coisa? Tem? Sim, sim. Principalmente eu vou te falar que cresceu muito essa procura de uns 2 anos para cá, com a pandemia. Porque tiveram divórcio. Não só divórcios, como que perderam um dos dois, né? Ou sim, perdeu a mãe, ou perdeu o pai. Então, eles vêm mesmo para, como que eu vou fazer agora? Como que eu vou conseguir educar meu filho agora? Será que eu vou dar conta? Aquele monte de dúvidas, né? E tem muitos. Brígida, pegando esse fato, você falou aí da questão das perdas, né, dos 2 anos para cá, mas nós tivemos também muitos divórcios, sim, em função da pandemia. Novamente eu falo, né, não existe cartilha para viver, não existe. A gente vive, aprende, vivendo, no dia a dia. Mas tem algum cuidado especial que nós pais precisamos ter com os nossos filhos no processo, por exemplo, de uma separação, de uma perda? Como que você explica isso? Sim, muito. Patrícia, nós temos que entender que a criança ela precisa do pai e da mãe. Nenhum substitui o outro. Nenhum. Não tem como o pai sentar nessa cadeira de mãe, essa mãe sentar nessa cadeira de pai. O que nós temos é um lado masculino, o homem, né, o seu lado feminino, que a gente pode estar fazendo essa junção quando é essa maternidade solo. Quando a gente está ali e se vê solo. Mas numa questão da separação, o que nós temos que pensar é: eu estou me separando deste homem e desta mulher, e não deste filho. E hoje o que acontece? Infelizmente, os casais eles não estão conseguindo fazer
essa distinção e acabam colocando a criança no meio dessa separação. E a criança, ela traz consigo um monte de interrogações, um monte de dúvidas. Inclusive, essa culpa por essa separação, ela acha que nunca mais vai ver esse pai ou essa mãe que saiu de casa, né? Ela acha que se eles não têm amor um pelo outro, também não vão ter amor por ele. Meu Deus, né? Então, são muitas questões que essa criança traz consigo. E isso causa prejuízos? Causa. Porque aí, se a gente for enumerar aqui, nós vamos ter uma criança, um adolescente com problemas e, consequentemente, um adulto. Brígida, aqui, a gente tem que ter esse olhar para a criança, para o adolescente, Sim. de enxergá-lo como criança, como adolescente, mas, acima de tudo, como um ser que tem emoções, não é? Com certeza. O que você falou no início da entrevista, que a criança era um protótipo, né? Não é isso mais, né? Não é. Por quê? Porque hoje em dia a gente consegue identificar a criança, visualizar a criança que eles não faziam antigamente. E essa criança, Patrícia, ela tem emoções, ela tem sentimentos. E esses sentimentos, essas emoções precisam ser validadas o tempo todo. E a gente percebe que, na verdade, muitos pais buscam camuflar essas emoções da criança como se ela não existisse, como se as emoções da criança não existissem. É onde não valida. É como a deles, no processo de separação. No processo de separação, o que tem que ser dito para a criança? A verdade. O que os pais têm que entender é que eles não precisam esmiuçar, trazer aquelas questões sórdidas, aquelas coisas todas pesadas para a criança. A criança tem que saber que os pais vão se separar. E pronto. Uhum. E dentro desse processo de falar com a criança dessa forma, o pai falar, olha, eu tô triste, eu estou sofrendo, hoje eu tô nervosa, mas é por causa disso. Para a criança entender que é normal sentir tudo isso também. Sim. Que os pais estão sentindo porque estão passando por esse processo e que ela também pode sentir. E quando você me fala isso, me vem à tona o seguinte, aquele papel de pai e mãe perfeito. Principalmente na maternidade solo, que vem aquele título de mãe guerreira, de mãe forte, e que ela não deixa as emoções vir, né? Não aflora. E ela tem que deixar, o filho precisa entender que a mãe também tem essas oscilações, Sim. Existem essas emoções, né? Nós somos espelhos para eles. Se a gente esconde todas essas emoções, achando que não pode passar isso para os filhos, eles vão fazer a mesma coisa. Só que eles vão sentir. E como que eles vão fazer com tudo aquilo que eles estão sentindo se eles não sabem dar nomes, se eles não sabem vivenciar aquele momento? Mas qual que é a percepção que a psicologia tem de guarda compartilhada? Que a criança fica uma semana numa casa e uma semana em outra casa. Como lidar com isso? Patrícia, se a guarda compartilhada for entre um casal, né, que comunique, que se deem bem, que conversem e que essa criança possa ser ela, tanto no ambiente do pai como da mãe, isso vai favorecer. Mais às vezes do que um relacionamento dentro de casa onde tem muita briga, né, onde tem discussões, porque a criança está ali, ela está inserida ali e a criança vê. Ela tudo percebe isso. tudo, né? Tudo isso. Ô, Brígida, mas aqui, como que a criança, por exemplo, lidar com a criança assim, ó, ela tem essa semana na casa da mãe, essa semana na casa do pai, certo? Certo. E o lar dela? Quando que ela vai falar assim, eu tô na minha casa? Entende a pergunta? Entendo. Isso como que eu vou te explicar? Isso depende muito da situação. Por exemplo, eu tenho crianças que adoram ter 2 ambientes, 2 quartos. Eu já tenho criança que fala que a casa dele é na casa da mãe. Ele já tem essa que percepção. ele vai passar um tempo, uma semana lá, né, que ele tem que ficar na casa do pai. Mas ele visualiza a casa dele como a casa da mãe. Então, até por mecanismo de defesa mesmo, a gente faz isso, a criança também faz. Gente, as nossas crianças hoje são muito espertas, muito. Né? Então, para ela mesma se sentir bem, ela já, né, coloca isso para ela. Não, a minha casa é aqui, mas é a semana de eu ficar com meu pai, legal. E ela entende. A maioria das crianças que eu tenho aqui entendem muito bem. Mas é um processo... Lógico pais, que nós né? temos, né, isso. Todo o processo é de cima para baixo, então dos pais para a criança. Esse desenvolvimento da criança depende muito dos pais, da forma como eles vão encarar esse processo. Quando a gente, na verdade o tema é maternidade solo, mas não tem como a gente falar de maternidade solo sem pontuar essas questões. Sim. Porque na maioria dos casos, a maternidade solo ela vai acontecer por algum fato. Normalmente há uma separação, ou então na própria gestação, enfim,
tem o pai, a criança sempre vai ter pai e mãe. Sim. Não é? Não tem isso? Sim. Ô Brígida, existe um modelo, um protótipo de família perfeita? Não. Ótimo. Não existe. Mas o que se espera? Se espera que seja uma família onde acolha essa criança, né? Onde esse primeiro núcleo, que é a família nuclear, pai, mãe, filhos, ou mãe e filhos, ou as várias configurações que nós temos de família hoje em dia, nós temos várias configurações, dê para aquela criança o afeto, o amor, o limite, as regras, os valores, que insira essa criança na sociedade de uma forma positiva, que ajude essa criança a desenvolver uma saúde mental satisfatória, adequada, que ela consiga entender que os comportamentos dela vão ter consequências, que ela aprenda a se frustrar, que ela aprenda a esperar. Então, a família ideal é a família que acolhe e que dá tudo aquilo que aquela criança precisa. Independente da formação. Independente. Tanto é que não existe essa questão, mãe solo, pai solo, famílias com novas configurações, as crianças vão ter patologias. Não. Isso Sim. não é verdade. Isso é confortante para nós, enquanto pais, enquanto mães. Mas não é uma verdade ali nenhuma. Até porque grandes patologias existem em famílias nucleares, onde existe o pai e a mãe. Aquela família tradicionalmente formada. A nossa né? família nuclear. Se isso fosse sinônimo de criança perfeita, bem-sucedida, adultos bem-sucedidos, sim, tudo bem, mas não é, a gente sabe que não é, né? Não é. Ô Brígida, e você tocou num assunto aí importantíssimo que é limite. Quando a gente não consegue, por exemplo, ofertar para os nossos filhos a presença do pai, por exemplo, como mãe eu não consigo ofertar para o meu filho a presença do pai, eu acabo sentindo culpa por alguma coisa, e aí, né, dentro dessa culpa, porque eu sozinha tenho que trabalhar mais, eu sozinha tenho uma vida corrida, e aí eu não consigo estar muito presente na vida do meu filho, certo? E pelo meu sentimento de culpa, eu não consigo limitar o meu filho. Eu dou amor demais, porque eu amo demais. Qual é o prejuízo ou benefício disso? As consequências estão aí. Lembra lá no início, quando eu falei assim, que todos nós, né, o homem e a mulher, nós temos o lado masculino e o lado feminino? Sim. Numa maternidade solo, essa mãe ela vai ter que conseguir colocar esse lado masculino dela para fora como feminino. Então ela vai ter que colocar limites, impor regras, valores e acariciar do outro lado, né? E trabalhar as emoções do outro lado. Quando ela não consegue fazer isso, quando ela trabalha muito e às vezes ela tenta suprir a falta desse pai com presentes, com roupas, com brinquedos, com permissões, e aí vai, né, que a gente sabe, o que ela faz? Ela simplesmente vai aniquilar aquela criança. Porque vai ser uma criança onde ela não vai conseguir frustrar, ela vai ser uma criança, um adolescente com baixa autoestima, ela vai desenvolver ali certos transtornos, atrapalha na cognição da criança, é uma criança que às vezes vai ter problema na escola, é uma criança que vai mudar o comportamento, vai ficar com um comportamento às vezes mais agressivo, porque ela não sabe perder, ela não sabe frustrar. Então ela acha que ela vai conseguir tudo aquilo ali, porque a mãe quis dar tudo aquilo ali para ela. Ou o pai, né, também. Ou o pai, dentro dessa maternidade solo, né? Sim, sim. Independente disso. E aí as consequências vão ser essas. Inclusive vai ser um adulto que, às vezes, ele não vai conseguir se manter no emprego, né? Ele não vai conseguir ter uma autoimagem favorável, valorizada, para que ele possa vamos falar assim, florescer na sua vida adulta, desenvolver na sua vida adulta, vai se achar incapaz, muitas das vezes. Isso tudo por causa da falta de limite lá na infância. Sim. E na adolescência, na hora que começa a entrar na adolescência e não tem esse limite, e nesse mundo hoje cheio de possibilidades positivas e negativas, como lidar com uma criança dessa, uma adolescente? Tem jeito? Aí entra a questão, né, Patrícia? Já está na adolescência, o mundo está aí aberto a tudo isso. Se não tiver aquilo que eu falei lá atrás também, aquele acolhimento, aquela validação, aquele diálogo dentro de casa, esse adolescente, ele pode sim, né, começar a fazer coisas erradas, porque ele vai buscar o que ele não tem lá fora. Só que vai buscar de uma forma errada.
Brígida, então se dentro da casa dele ele não tem esse limite, ele tem esse, vamos dizer, esse vazio, né, por alguma coisa, ele pode, por exemplo, se ligar à bebida, a drogas? Sim, sim, Patrícia. Porque ele vai buscar? Vai buscar lá fora algo para preencher aquilo ali. E às vezes eu escuto muito de adolescentes aqui, é um vazio, Brígida, que eu não sei de onde vem, mas eu tenho esse vazio. E aí eles vão buscar esse vazio onde? Meu Deus. Sabe, pode ser no álcool, pode ser nas drogas, pode ser até com a sua própria sexualidade, que ele vai ficar perdido, entendeu? E aí ele fica confuso, busca nisso tudo aquele vazio que ele sente ali, mas ele tinha que entender que vazio é esse que está ali. E muitas vezes esse vazio é um vazio que vem dessa falta dessa base ali dentro de casa. Desse limite que teve lá, desse amor com limite. Essa semana eu escutei de um pai, eu questionando ele, falando que ele tinha que elogiar mais o filho, e a frase que ele me disse foi: eu não elogio, porque se eu elogiar, ele vai começar a fazer as coisas erradas ou não fazer as coisas. Não entendi por que o pai tem essa percepção. Tem muitos pais com essa percepção. Agora você imagina, eu não vou elogiar, porque se eu elogiar, ele vai deixar de fazer, ele vai começar a fazer coisa errada, ou ele não vai se importar com o que está fazendo. Mas o elogio é um fator motivacional para continuar fazendo. E isso a gente enfrenta isso no dia a dia como adulto, no trabalho, por exemplo. Essa validação, você no trabalho, não é bom ser validada, não é bom ser elogiada? Claro. Então, e aí com a criança, não tira isso da criança. E como você espera que esse adolescente vai ser? Esse adulto? Se eu não recebo isso na minha base, eu vou criar crenças e eu vou passar a acreditar naquelas crenças que eu sou daquela forma mesmo, que eu não preciso. Brígida, uma criança que recebe tudo, justamente por essa falta que a gente às vezes não consegue suprir para a criança, né? Então a criança recebe tudo. Na hora que ela vai para o mundo, recebe o não. E aí? É onde ela se envolve com as coisas que não são adaptativas, não são legais. Drogas, bebidas, às vezes amizades, lugares. É onde ele vai, talvez... Formas de ser. Às vezes é ali que ele vai falar, ali eu vou ser aceito, né? Sim. Porque ali eu posso ser tudo que ou ali é um mecanismo até de defesa dele, que ele vai para ali e não precisa lidar com aquela realidade dele. Então, eu sou assim, pronto, acabou. É uma fuga. Muitas vezes. As crianças e os adolescentes que você atende aqui, que vivem em lares criados por pais ou por mães, como que eles enxergam, principalmente essa mãe que cuida sozinha deles? Patrícia, isso é até interessante, porque a forma como eles trazem isso aqui para dentro do consultório, por exemplo, é muito particular, porque vai depender muito como essa mãe está lidando com esse filho dentro de casa. Porque vamos pensar, a personalidade dessa criança. A personalidade dela vem sendo trabalhada, concorda? Sim. Fatores psicológicos, sociais, dia a emocionais, dia, né, vai sendo formada. Todos os ambientes que ela está inserida. Então, tudo isso cria também essa personalidade dessa criança. Então, ela já tem ali também um perfil, né, uma personalidade ali que ela está construindo. E vai muito desta mãe também. O que ele traz para ela? Essa mãe está conseguindo o lado masculino, o lado feminino, ou não? Então, ele vai ver conforme isso. Então, tem aqui adolescentes, por exemplo, que veem as mães muito fortes, os pais muito fortes, a criança também, mas como tem aqueles que percebem essa mãe fraca, que ela não está conseguindo lidar com aquilo muito bem, e aí o que essa criança tenta fazer, esse adolescente? Se tornar forte. Se tornar pai, mãe dessa mãe. Porque ele precisa ser forte para ajudar essa mãe. Há uma inversão total de papel. E aí começa a inverter esses papéis que não é legal. Mas acontece muito isso. Só que isso pesa, porque não é um papel para aquela criança, aquele adolescente naquele momento. E aí chega um momento que ele, lá na frente, ele fala assim, não consigo mais. E aí? Como que ele vai se sentir? Na verdade, a base é na infância, né? E sem cada dúvida. Um no seu papel, e assim, e muito amor, mas com os limites. Né? Deixa eu pontuar uma coisa interessante no que você falou, Patrícia. Às vezes, na falta de um pai, na falta de uma mãe, nós colocamos também pessoas para fazer aquele papel. Então, avô, um tio, uma madrinha, entendeu? Pode ser feito? Pode. As crianças, elas se espelham muito.
Então elas vão precisar nessa base de se espelhar. Qual é a referência que elas estão tendo, né? Isso, entendeu? E principalmente comportamentos. O que se fala é muito importante, mas o comportamento também, a criança faz uma leitura assim. Ela segue, é o que a gente faz, né? Muito, muito, muito. E ela consegue, inclusive, questionar. Minha mãe está falando A, mas está fazendo B. É o caso dos telefones, né? Sim. Meu pai não quer que eu fique no telefone, mas ele está no telefone o tempo todo. Para que você pudesse deixar uma mensagem para esses pais que estão nos acompanhando, qual que é o caminho mais tranquilo para cuidar desses filhos? Bom, eu acredito que, eu vou até usar uma metáfora, né? Vamos colocar uma plantinha dentro de casa. Para você ter uma plantinha bonitinha ali dentro da sua casa, você não tem que regá-la todos os dias? Sim. É isso que eles têm que fazer. É acolher essa plantinha, regar todo dia, dar amor, dar carinho, mas dá limite. Se a plantinha começar a crescer demais, ficar muito grande, nós temos que podar. Nossa, adorei. Porque como que ela vai ficar dentro de casa? Concorda? E é isso com os filhos. A criança, ela precisa de amor, de cuidado, de carinho, de atenção, pais, de validação, de entender que a criança, ela sente e que nós precisamos entender que ela sente. E que nem sempre vai ser da nossa forma, mas que nós precisamos ouvir, porque a criança, ela pede, ela grita por isso. E a gente precisa entender que os sentimentos dessa criança têm que prevalecer. Mas é onde entra. Até onde tem que prevalecer, até onde eu tenho que colocar um limite, uma regra, até onde eu tenho que mostrar os valores aqui que ela não está conseguindo enxergar. E é assim que nós vamos construindo um ambiente sólido para essas crianças. Todos, Patrícia, todos nós, pais, vamos tentar acertar, mas nós erramos. E o que nós temos que fazer? É entender que hoje em dia esse processo mudou e nós precisamos acompanhar esse processo. As crianças, elas têm hoje coisas muito acessíveis, elas estão com tudo muito ali na mão, com muitas informações, com muitas coisas que antigamente não se tinha, às vezes na idade desses pais, ou na época desses pais. E nós precisamos entender que então essas crianças também mudaram e elas não têm aquela mentalidade antigamente. Hoje elas são muito rápidas. Muito processamento das informações. Tem as informações. Elas jogam com a gente muito. O tempo todo. E a gente precisa ter isso. Então o que eu deixo é isso. Amem seus filhos. Abraça essa família, essa base. Não tenham medo de colocar essas regras, esses limites de forma alguma. É necessário. E é assim que vocês vão criar crianças, adolescentes e um adulto ali forte e capaz de seguir com a sua vida. O poder do não, né? O não é imprescindível. Imprescindível. Você usou a palavra certinho. A gente agradece. E aí, para você que está em casa, que quer saber um pouquinho mais, que quer entender um pouco mais, que esse bate-papo aqui acendeu alguma luzinha aí, nós vamos deixar o telefone da Brígida aqui para vocês poderem entrar em contato com ela. Ou às vezes você tem um outro psicólogo também de confiança. O importante é buscar ajuda. Sim, o importante é isso, né? E há tempo. Sempre há tempo, né? Obrigada, Brígida. Eu que agradeço mais uma vez, Patrícia, e parabéns pelo seu trabalho.